Olá, minha querida Goiânia, olá, meu querido estado de Goiás. Nossa gente, hoje nós vamos discutir um tema curioso e polêmico, algo que os cristãos no mundo todo, os cristãos no mundo todo acreditam, a volta de Jesus. Você acredita que um dia Cristo vai voltar à Terra? E o que a Bíblia diz sobre o assunto? Como a gente deve se preparar para esse glorioso momento? Para falar sobre esse assunto, eu estou recebendo o apóstolo Cleoncio Sattler, que é presidente da Igreja Comunidade Boas Novas, o bispo Henrique Antônio Filho, que é vice-presidente da Luz para os Povos, e o bispo da Fonte da Vida, Arnaldo Monfardini. São os meus convidados no programa de hoje, que vão ter, com certeza, uma conversa teológica de altíssimo nível. Em um minuto eu já volto com eles. Será que o mundo vai acabar um dia? Será que Jesus vai voltar antes disso e vai resgatar as pessoas? Ou isso não passa de um conto, de uma história religiosa? Bom, o assunto divide a opinião de muita gente. Acompanhe na reportagem. Os cristãos aguardam o evento há pelo menos 2000 anos. A promessa da volta de Jesus, deixada na Bíblia, enche de esperança muitas pessoas que defendem que o evento é uma realidade e não uma ficção. Plena certeza e convicção que ele voltará e não vai demorar não, muito breve. Acreditar a gente acredita, mas não sabe quando isso poderá acontecer, não é isso? Acredito. Não agora, né, mas acredito sim. Mas nem todos acreditam que Jesus voltará. Para alguns, tudo não passa de uma história que foi alimentada ao longo dos anos. Acredito que fosse para voltar, na situação que estamos já era para ter voltado, né? O brilhantismo de Jesus, segundo o curso, não caberia nessa nossa atmosfera. Isso é elementar. É anticientífico, impossível. É igual você colocar uma pedra dentro de um córrego para a pedra flutuar. Eu acho que o que ele tinha que fazer que ele já fez, né? Eu acho que, para mim, no meu entender, isso não existe. Este teólogo explica que a vinda do Messias é uma promessa descrita na Bíblia. No livro de João, capítulo 14, versículo 3, Jesus diz: "E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde estiver, estejais vós também." Há uma preocupação, eu vejo que o povo de Deus, as igrejas sérias, os cristãos sérios, estão comprometidos com esta palavra de que ele vai voltar. Estão preparados e se preparando. Mas existem pessoas ainda na dormência espiritual. Se por um lado o tema divide opiniões, por outro, contribui para o surgimento de muitas teorias, principalmente em relação ao dia e à forma como acontecerá. Uma chegada triunfal, né? Porque é o Rei dos Reis que vai vir buscar o povo escolhido dele, né? Jesus Cristo voltará em breve, né? E como governante da terra. Pode ser que a terra vai ser destruída e pode ser levado os cristãos para uma terra melhor, né? Que é o céu, que Deus está criando uma nova terra. De acordo com o teólogo, a Bíblia não relata o dia e nem a hora em que tudo ocorrerá. Não adianta as pessoas ficarem especulando ou tentando marcar a volta de Cristo, que isso aí é uma impossibilidade. Isso aí está reservado exclusivamente ao Pai. Diante da promessa da regressão de Cristo, estes líderes religiosos afirmam que é preciso que os cristãos se preparem para que não sejam surpreendidos pelo acontecimento. Como recompensa, eles alcançarão a salvação eterna. Jesus não vem buscar uma igreja derrotada. A Bíblia diz que Jesus vai buscar uma igreja vitoriosa, uma igreja que não cruzou os braços diante de toda uma situação que a gente vê hoje acontecendo, né? Uma situação de violência, de promiscuidade. Depende de nós, eu faço um clamor. Vamos nos converter, vamos voltar para Deus. Goiás está entregue ao pecado, é preciso acordar e depende de cada um de nós, porque Jesus nos ama plenamente e nos quer junto dele.
Bom, antes de nós entrarmos no assunto que eu trouxe meus convidados para conversar, eu quero mandar um abraço muito especial ao pessoal da Assembleia de Deus do Cruzeiro do Sul, que eu estive ministrando ontem lá e fiquei muito feliz de encontrar tanta gente boa, tanta gente de Deus lá, viu? Deus abençoe vocês, pastor Valteci, meu amigo, e todos os demais pastores. Um grande abraço. Bom, eu estou recebendo aqui para tratar esse assunto, mais uma vez, o meu amigo apóstolo Cleôncio Sattler, ele que é presidente da Igreja Comunidade Boas Novas. Recebo também o bispo Henrique Antônio Filho, que é vice-presidente da Igreja Luz para os Povos, e o bispo Arnaldo Mofadini, que é o nosso bispo primaz da Igreja Fonte da Vida aqui no estado de Goiás. Bom, vamos lá, vamos conversar, começando aqui com o apóstolo Cleôncio. Apóstolo Cleôncio, pela matéria que a gente viu aí, muita gente que se diz cristã, a matéria mostrou isso, não acredita que Jesus vai voltar. Explica essa história para nós. A Bíblia diz sobre a vinda de Jesus, sobre a volta de Jesus. Agora, é lógico que, para muitas pessoas, isto é um assunto, às vezes, estranho, é um assunto complicado, mas aquelas pessoas que têm um certo conhecimento da palavra de Deus e da própria história, né? Estas pessoas aceitam com facilidade. Mas existe realmente a diferença. Então, são duas classes de pessoas, né? Os que têm dúvidas e os que acreditam. Os que acreditam, como diz lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, e Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, sobre os vencedores, diz lá, né, que eles receberão o galardão, receberão a bênção, receberão a confiança. E aqueles que são incrédulos, a Bíblia diz que o seu lugar não é algo muito bom. Então, existe a diferença entre crer e não crer. Agora, ou não crendo ou crendo, o importante é que Jesus vai voltar. Se disser que ele existe ou não, mas se ele realmente é a verdade, todos se estarão se encurvando diante desta realidade tão importante que é a vinda de Jesus. Bom, mas a gente mostrou na matéria dois líderes religiosos, um pastor respeitado e um padre muito respeitado, que é o padre Luiz. Ou seja, é um princípio cristão acreditar nessa segunda vinda ou na volta de Jesus, como queiram dizer. Por que ainda tem cristão que se diz cristão e não acredita nesses princípios, até que eu vou usar até uma expressão do apóstolo que escreveu Hebreus, princípios elementares, básicos da fé cristã? Em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7 ao 9, diz lá: quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder em chamas de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Esses sofrerão penalidades de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Então aí está falando a respeito da vinda de Jesus e também o final dos tempos. Então são duas coisas bem claras. Agora, se um cristão aceita ou não aceita, isso é uma questão da intimidade dele com a palavra e o ensinamento que ele recebe dos seus líderes. Mas a realidade, não podemos fugir dela. Ok, Bispo Henrique, trazendo o senhor para a nossa conversa, seja bem-vindo ao programa. Vamos falar um pouquinho do que o apóstolo Cleôncio estava falando. O mundo vai acabar, bispo? A palavra do Senhor diz, antes eu quero agradecer o bispo Fábio Souza pelo convite, cumprimentar também todos os ouvintes, né, do programa Nossa Gente. Bom, com relação ao mundo vai acabar, a palavra do Senhor diz que quando houver o período da grande tribulação, que antecede a segunda volta de Cristo, vai haver uma destruição sobre a terra, mas ainda não é o fim do mundo. Quando se abrir os selos lá do Apocalipse e as trombetas também forem abertas, vai haver guerras, fome, destruição e muitos flagelos sobre a face da terra, mas ainda não é o fim, não é? Eu acredito que o fim será no juízo final, quando Jesus, depois do milênio, vier e fazer o julgamento final
e estabeleceu novos céus e a nova terra. Então eu não acredito na destruição do mundo na volta de Cristo. Pelo contrário, quando Jesus voltar, ele vai estabelecer o seu reinado por um período de 1000 anos. Então não haverá destruição sobre o mundo. Eu acredito em um novo céu e uma nova terra após o julgamento. Agora, com relação à pergunta se Jesus vai voltar ou não, eu acho importante nós aqui salientarmos que há uma diferença entre arrebatamento e a volta de Cristo, porque eu acredito que as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento são pessoas de profundo conhecimento da palavra, da escatologia, mas também nós temos muitos ouvintes que são leigos, que têm pouco conhecimento da palavra. Então, antes de falarmos da volta de Jesus, eu acho que nós temos que falar do arrebatamento da igreja para não haver uma confusão, não é? O arrebatamento da igreja não é a segunda volta de Jesus. O arrebatamento da igreja é um encontro da igreja com Cristo nos ares, e é exclusivo para a igreja. Então, aqueles que estiverem, a palavra diz em 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, que aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados, subirão e encontrarão nos ares com Cristo. E os que estiverem vivos também subirá e encontrará com Cristo nos ares, que é o que diz em 1 Coríntios 15, 51 e 52, que nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Ou seja, quando Jesus vier para buscar a sua noiva, para o encontro com a igreja nos ares, alguns vão estar vivos, não é? E serão tomados e serão transformados, ou seja, receberão um corpo glorificado, porque o reino dos céus, sangue e carne não vão herdar o reino dos céus, não é? Então, é muito importante nós fazermos essa separação aqui, para que não haja confusão, porque muitas pessoas pensam que quando nós referimos à volta de Cristo, nós estamos referindo ao encontro da igreja com Cristo nos ares. Não é. Na segunda volta de Cristo, aí sim, Cristo virá e pisará nessa terra. Então, arrebatamento não tem nada a ver com a segunda volta de Cristo, né? Então, essa é a minha opinião. Inclusive, eu quero até salientar aqui o seguinte, que a igreja não vai estar aqui nesse período da grande tribulação, porque a igreja já vai ter subido, não é? Então nós precisamos fazer essa diferença aí, entre o arrebatamento da igreja e a segunda volta de Cristo. Bispo Henrique, a gente viu também uma senhora na nossa matéria dizendo assim, que acredita em Jesus, mas que Jesus, segundo ela, segundo a opinião dela, Jesus já veio fazer o que tinha que fazer aqui na terra, não precisava voltar para cá. Então ela não acredita que ele vai voltar. Então, para ela e para outras pessoas que estão nos assistindo, qual seria o objetivo dessa segunda volta, teologicamente falando? Sim, não resta dúvida nenhuma que Jesus reina, ele é Deus, não é? Ele ressuscitou e que ele está assentado à destra de Deus Pai, que ele está sentado no trono. Isso não há dúvida nenhuma a respeito disso. Agora, a volta de Jesus, o propósito da volta, o objetivo da volta de Jesus, a segunda volta, porque a primeira já aconteceu, foi quando ele veio em carne, quando ele encarnou, né? Quando ele se fez homem e habitou no nosso meio, essa foi a primeira vinda dele, onde ele viveu um período de 33 anos conosco, não é? E agora a segunda vinda, ela é tão certa como foi a primeira. Por quê? Porque na segunda vinda, o objetivo e o propósito dela é exatamente esse. Jesus vir implantar o seu reino e destruir, acabar, aniquilar com o reinado do anticristo. Porque o anticristo ele vai se manifestar. Isso está muito claro na Bíblia, no livro de Apocalipse, no livro de Daniel, no capítulo 9. Né? Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, fala do reino do anticristo, que se dará no meu modo de ver, no meu modo de pensar, no meu modo de crer, após o período no período da grande tribulação. Durante a grande tribulação, o anticristo vai se manifestar e vai implantar o seu reino sobre a terra. E Jesus volta justamente após esse período da grande tribulação, justamente para isso, para destruir o reino do anticristo, acabar com o reino do anticristo e estabelecer o seu reino sobre a terra, para que se cumpra aquela passagem de que fala sobre o trono de Davi, não é? Então, o trono que Jesus está sentado hoje junto ao Pai não tem nada a ver com o que é prometido, a descendência de Davi, de que haveria o trono de Davi. Esse trono de Davi, para mim, na minha opinião, é o reinado de Cristo após a grande tribulação. Perfeito. Bispo Arnaldo, trazendo o senhor para a nossa conversa também, até o Bispo Henrique colocou do anticristo. E a palavra de Deus diz que nós teremos muitos falsos profetas, muitos falsos cristos, que enganarão a muitos, inclusive cristãos.
inclusive pessoas do caminho certo, que vão ser os próprios escolhidos, que vão ser enganados com essa mensagem falsa, inverdadeira e por aí vai. Então, pergunto ao senhor, como é que a gente pode, o cristão que quer caminhar segundo na luz, identificar quem são esses falsos profetas, falsos cristos, para a gente não entrar no engano deles? Bom, boa noite a todos que estão participando do programa Nossa Gente. Quero cumprimentar aqui o apóstolo Leôncio, o bispo Henrique, e também parabenizar o senhor, bispo Fábio, pela bandeira que o senhor tem levantado aqui no estado de Goiás, do combate contra a pedofilia. Até participei daquele momento que o senhor realizou ali na Igreja Fonte da Vida, que foi algo tremendo, né? Sendo a voz dos excluídos, dos pequenos inocentes. Bom, o tema hoje é muito pertinente, bispo Fábio. Você que está nos acompanhando aqui pela Fonte TV, Canal 5, eu acredito que existe uma questão do discernimento. A Bíblia diz que nos últimos dias, realmente, o espírito da confusão, da mentira, e Satanás, ele é conhecido, o próprio Senhor Jesus o denominou do pai da mentira. Então, esse espírito, né, de confusão seria liberado com cada vez mais intensidade, para que pudesse enganar, como diz a própria palavra, segundo até mesmo os próprios santos. Como é que nós podemos discernir daquilo que é falso, daquilo que é verdadeiro? Pelo discernimento que Deus nos dá, por aquilo que traz paz ao seu coração, pelo entendimento da palavra. Apesar de nós estarmos vivendo um momento onde há muita confusão de muitas seitas, de muitas religiões se levantando, e lembrando que a maioria das seitas são todas baseadas em pequenos textos ou partes da própria palavra, nós entendemos que é importante que você conheça a palavra de Deus de uma maneira profunda. Porque o maior erro que se advém é você interpretar a palavra de Deus de uma maneira parcial. Não, sem contexto é pretexto, é a regra da teologia, né? Exatamente. Então, eu acredito que dessa maneira muitas pessoas serão levadas ao engano. Nós vivenciamos isso hoje, já nesses dias. E nos próprios dias dos apóstolos da igreja primitiva, já acontecia isso também. Havia já pessoas, os judaizantes, né, lá em Colossenses falam muito sobre isso aí, de pessoas que adulteravam o conteúdo do evangelho, da palavra, tentando introduzir práticas que não eram pertinentes à conduta e nem àquilo que o Senhor Jesus havia ensinado. E muito mais agora, chegando os dias onde nós estamos aí vendo os sinais acontecerem, vendo a apostasia aumentando. E quando nós falamos apostasia, bispo Fábio, não são apenas segmentos religiosos, não. É uma conduta que existe no coração do homem. Pois a palavra de Deus diz que o pecado, como um veneno, ele inoculou, ou seja, ele poluiu, né, o coração do homem através da incredulidade. Eu acredito que essa é a maior porta que existe, que leva as pessoas a serem confusas com relação à volta e ao reconhecimento dos verdadeiros profetas, dos verdadeiros apóstolos, dos verdadeiros servos do Senhor. Bispo, mas o senhor está falando aí sobre engano. Cedo ou tarde, aliás, toda hora aparece alguém, ainda mais nos Estados Unidos, dizendo assim, olha, fiz o cálculo, analisei Daniel, analisei não sei mais o quê, e olha, Jesus vai voltar dia 5 não sei das quantas, 2000 e tanto. Aí chega no dia, não voltou, não é que eu errei um cálculo aí, uma matemáticazinha, mas ficou para 2000 e tanto. Recentemente, um pastor, era um pastor de uma igreja, de uma denominação americana, soltou outdoors no mundo todo, inclusive aqui em Goiânia, dizendo tal dia, é o dia do julgamento, olha, se prepare, e passou, nós estamos por aqui ainda. Bom, pergunta ao senhor, tem como fazer esses cálculos aí, descobrir que dia que Jesus vai voltar, analisando a Bíblia, analisando Apocalipse? Bispo Fábio, é interessante que a Bíblia diz que nem aos anjos foi revelado, né, o momento que o Senhor Jesus voltaria. A própria palavra diz. Uma pessoa que se levanta como um arauto, declarando que ele conhece, né, pelos cálculos que ele realizou, que ele estudou. Está sabendo mais do que Jesus. Está sabendo mais que o Senhor Jesus e que, né, toda a corte que o rodeia. Então, eu acredito que isso é mais uma impressão pessoal, particular, talvez de uma pessoa muito carismática. Infelizmente, a maioria desses falsos líderes que se rotulam como apocalipse ou emissários, são pessoas muito carismáticas, com poder de muita influência e que levam as pessoas a acreditarem na sua loucura, né, no seu devaneio, vamos dizer assim. Ou na sua esperteza. Exato. Viu, bispo? Quanto analisar e colocar data,
da vinda de Jesus, já aconteceu a questão de Miller, 1914, 29, e foram para o monte esperando, né? E tiveram que descer, né? Tiveram que descer. Mas isso é a coisa humana, é a questão da alma, né? A interpretação errônea. Porque a Bíblia diz aqui, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, como disse o bispo Arnaldo, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Quer dizer, nem o Filho, nem Jesus sabe o dia, nem os anjos, mas somente o Pai. Então a gente percebe que nós estamos vivendo uma época, como disse o bispo Arnaldo, o bispo Henrique, dia de muita confusão, não é verdade? É verdade. E existem muitas pessoas, nossos telespectadores, que agora estão dizendo, agora que eu estou com a cabeça a 1000 por hora, porque depois que eu estou ouvindo, é tribulação, é vinda de Jesus, é o inferno, é arrebatamento, né? Uns dizem que vão ser arrebatados e outros arrebentados, né? Então a pessoa fica realmente sem saber o que fazer. Mas, meu amigo, eu quero te dizer que o importante é que você saiba que existe um Deus que te ama profundamente. E Ele não quer que você seja enganado, porque nós estamos vivendo em dias de engano. Muitas pessoas, falsos iluminados, ô bispo. Hoje eu uso dizer que as igrejas precisam ter um cuidado muito grande, porque o povo é levado muito pela emoção. Às vezes você está lá na sua igreja com um grupo de pessoas, estão ali recebendo a palavra, tem um irmão ali que é calmo, tranquilo, ensina, tem vida com Deus, está ali. Quando pensa que não, aparece uma pessoa gritando alto, fazendo muito barulho, e as pessoas correm para lá. E ninguém sabe de onde ele veio, ninguém sabe a procedência dele, ninguém sabe quem é o líder dele. Se tem conhecimento ou não, de verdade. Se tem conhecimento ou não, se tem credibilidade. E aí as pessoas acabam se desviando depois. Por quê? Porque saíram, muitos têm coragem, né, bispo Arnaldo, não é mesmo, bispo Henrique, de voltar. Muitos têm a humildade, mas muitos não voltam. E acabam, né, indo para os lugares onde não deveriam estar. Pessoas que até conheceram a palavra um dia. Então, meus queridos, eu quero dizer que nesses dias que nós estamos vivendo, nós precisamos de estarmos firmados em Deus e na palavra. Porque tem muitas pessoas que querem firmar somente em profecia, em visão. Olha, eu tive este sonho, meu querido. Todo o nosso sonho, toda a profecia, tudo precisa ser julgado segundo a palavra. Nós precisamos de estar firmados na palavra, porque senão nós vamos ficar à mercê das opiniões e das coisas terríveis que estão vindo a cada dia, e virão muito mais, porque nós estamos vivendo, né? Eu creio que nos últimos dias, e nós estamos aguardando a vinda de Jesus, porque isso será uma bênção para a igreja de Jesus. Aí nós estaremos em um lugar onde ali quem vai ser o governador, o ministro, o presidente, será o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bispo Fábio. Pois não, bispo. A palavra do Senhor ela é bem clara quanto a isso, né? Mateus 24, 36, Marcos 13, 32, fala exatamente isso, que ninguém sabe quando é essa volta. E diz que ele virá como um ladrão. Ou seja, o ladrão ele não avisa quando chega. Exatamente. O ladrão ele não telefona na sua casa ou manda um e-mail para você. Vou te assaltar tal dia. Vou te assaltar tal dia. Você pode me esperar que eu, tal dia e tal hora, estou chegando na sua casa para fazer o roubo. É lógico. Então, se fala que ele vai vir como ladrão, ele vai vir sem avisar. É certo que ele vai vir, é mais do que certo que ele vai vir, porque a palavra do Senhor fala da sua volta, não é? A palavra fala que na sua segunda vinda, ele vai pisar com seus pés os montes da oliveira, estabelecer um reino de justiça. Então, essa segunda vinda, ela é certa, porque a palavra do Senhor fala. Agora, o dia e a hora, nem o próprio Cristo sabe, não é? E tem gente que ainda distorce um pouco mais esse assunto, quando eles falam que só tem uma pessoa que sabe, além de Deus, que é o Espírito Santo. Argumentando-se que o Espírito Santo prescuta até mesmo as profundezas do Altíssimo. Então, se o Espírito Santo prescuta até mesmo as profundezas do Altíssimo, é certo que ele sabe então disso.
Só que a palavra do Senhor não fala isso. Realmente. E, né, isso aí são tudo suposições, imaginação. O que nós temos que ficar sempre firmados é na palavra. Ela é a âncora da fé, ela é a bússola da nossa vida, é ela que vai nos dar a direção para todas as coisas. O que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus diz que nem Jesus, nem os anjos, ninguém sabe que esse assunto ficou reservado somente ao Pai. Então, qualquer conta, qualquer matemática, seja trazendo profecias do Antigo Testamento, seria então um risco muito grande falar qualquer coisa a respeito disso. O que precisamos, né, Bispo Henrique, é estarmos preparados, né? Exato. Pronto. Inclusive dizem o Bispo Fábio que um rapaz chegou perto de um pastor muito humilde, simples. Sempre tem aquelas pessoas que dão uma de mais, assim, os achólogos, né? Tem de baixo. Chegou perto do pastor e disse: pastor, eu quero dizer uma coisa para o senhor. Desde criança, desde quando eu nasci, estou ouvindo falar que Jesus vai voltar, e nada. Ele disse: rapaz, eu estou ouvindo uma coisa muito importante. O que é, pastor? Não, no dia que você for para o inferno, você nunca vai ter desculpa. Você mesmo está dizendo aí que conhece esse assunto desde que você nasceu. Então, o importante é que a pessoa não somente conheça, mas que a pessoa viva esta palavra. Que vai ser um dia de surpresa, né, Bispo? Exato. Agora, eu acredito nessa palavra que você está falando, Bispo Cleôncio, e também Bispo Henrique, que apesar de causar um certo temor e medo, né, esse tema, a volta do Senhor Jesus, também nós temos que entender que o Espírito Santo está sobre nós, né, sobre a igreja, e compõe o corpo de Cristo. Sim. E será um momento também de fortalecimento da igreja, Bispo Fábio. Fortalecimento da pregação, da mensagem do Evangelho. Todas as nações ouvirão a mensagem, a palavra do Senhor sendo pregada. Cada vez mais, não por rótulos, mas cada vez mais a consciência do Evangelho, ela será estendida a todas as nações, a todos os povos. A Bíblia diz que ele virá como ladrão para as pessoas que estão despreparadas. Mas para aqueles que são filhos da luz, segundo a palavra de Deus, não, nós estamos já aguardando a volta do Senhor Jesus. Se ela vai acontecer hoje, ou amanhã, ou daqui 300 anos, está no calendário de Deus. Mas o que importa é que nós estamos recebendo a força, estamos recebendo também, todos os dias, a presença de Deus em nossas vidas através do Espírito Santo. Bispo, se a gente raciocinar desta forma, que o Evangelho vai ser pregado, nós estamos próximos. Porque hoje você tem um advento da internet e com o advento da televisão, da comunicação, que está pegando o mundo todo. Hoje o próprio Billy Graham, na última pregação dele, pregou para 2 bilhões de pessoas no mundo todo. Então, ou seja, hoje nós temos uma estrutura tecnológica que a igreja está sabendo usar, que vai fazer o Evangelho chegar mais rápido no coração e na vida das pessoas. Se eles vão aceitar ou não, é outra história. Mas que vai chegar, vai. Então a gente tem que estar preparado mesmo. Exatamente. Vou lançar aqui até uma polêmica aqui, Bispo Fábio. Respeitando os pastores, né, e também como evangélico. Mas um dos entrevistados do senhor hoje foi o Padre Luiz. Isso. Né? Uma pessoa que tem uma consciência do Evangelho fantástica. E falo que o Papa que está presente hoje, o Papa Francisco, esteve agora em Israel, né, no momento ali onde ele foi a Jerusalém, e abrindo o Evangelho para que os pobres e as pessoas menos favorecidas entendam, né, a respeito do amor cristão. Eu acredito que Deus, através de todas as pessoas que se abram ao poder da palavra de Deus, não importando a denominação, serão pessoas que vão abrir a mente e o coração também para que o Evangelho seja pregado. Eu fico imaginando que esse encontro lá em Israel, entre os líderes, né, tanto de Israel quanto da Palestina, está dentro dos anais apocalípticos que a palavra de Deus fala. Eu acho que é importante nós estarmos atentos a alguns sinais que são presentes no nosso dia a dia hoje. Não somente as guerras, os rumores de guerra, os terremotos, as fomes, mas Deus trabalhando de uma maneira comum no coração dos homens. Isaías 45, se eu não me engano, verso 4 e 5, a Bíblia diz ali que o Senhor nos comissiona e nos chama antes mesmo de nós o conhecermos.
Ou seja, o Espírito Santo começa a trabalhar no coração do homem, e não importa se ele é uma autoridade religiosa, porque quantos religiosos cercaram Jesus nos seus dias? Quantos homens, conhecedores da palavra, aqueles fariseus, alguns sinceros se aproximaram do Senhor Jesus e o Senhor o aceitou. Entenderam a mensagem que o Senhor Jesus estava pregando através da sua vida e das suas palavras. Eu acho que nós temos que estar atentos a isso hoje, Bispo Fábio. Pregarmos a todas as nações, hoje a maior religião que conhece no mundo hoje, chama-se religião, é o muçulmano. As pessoas hoje são levadas hoje por uma fome e sede das coisas espirituais. Eu acredito que vai ser um momento ímpar para a manifestação do Evangelho. Bispo Henrique, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, ouvindo aí cada um, me veio essa pergunta na cabeça e sei que os líderes cristãos que estão me ouvindo vão concordar ou pelo menos vão prestar atenção na pergunta. Por que tem tanta interpretação teológica diferenciada a respeito disso? E tem. Demais. Tem os milenistas, pré-milenista, pós-milenista, não é? Os que não sabem o que é milenista. Milenista. Tem pessoas que confundem o dia do Senhor com a vinda de Cristo para buscar a sua igreja, não é? E que a palavra do Senhor diz, por exemplo, em 1 Tessalonicenses 5,2, que o dia do Senhor não se refere a esse encontro nos ares, a esse arrebatamento, e sim a um período extenso de tempo, onde começa a grande tribulação, inclui os acontecimentos da segunda vinda de Cristo, o seu reino milenar sobre a terra. A interpretação diferenciada de cada um é aquilo que nós podemos dizer, né? Tem muita gente que pega um texto fora de um contexto, cria-se um pretexto, forma-se uma doutrina. Agora, a verdade bíblica ela é uma só. Não existe duas verdades nas Escrituras. Às vezes a pessoa não usa a hermenêutica, ela pega uma parte da Bíblia, alguns versículos da Bíblia somente, para poder tentar interpretar uma doutrina, tentar interpretar... Até pela conveniência, né? Um assunto, exatamente. Então, o que você tem que pegar, por exemplo, se você vai pegar um assunto que fala sobre o temor, você tem que pegar todos os assuntos da Bíblia que falam sobre o temor para você poder chegar a uma conclusão sobre esse assunto. Então, quando a pessoa, por exemplo, fala que o reino do Senhor, que já existe, que Jesus já está reinando, e que as pessoas não acreditam na segunda vinda, acreditam que vai haver só o arrebatamento, e aí se termina, aí você vê realmente a confusão, porque a palavra do Senhor não fala isso. A palavra do Senhor em Apocalipse 19, 11, 14, Zacarias 14, 5, fala que o Senhor, na sua segunda vinda à terra, ele virá na companhia de seu exército celestial. Isso está lá em Apocalipse. Em Zacarias fala que ele virá na sua segunda vida com seus santos. Então, tanto o Novo Testamento, que é o texto de Apocalipse, quanto o Velho Testamento, que é o texto de Zacarias, fala dessa segunda vida. E fala que ele vem com seus santos e com seu exército celestial. Então, essa confusão já é justamente por causa disso. É porque as pessoas pegam textos isolados da Bíblia. Ok, deixa eu só fazer uma última pergunta para cada um, até porque o nosso tempo já está se esgotando. Mas, apóstolo Cleôncio, quando eu escuto isso, e sei que existem várias interpretações, cada um do seu jeito, eu posso chegar a uma conclusão. Uma vez eu lembro de eu ter participado de uma discussão dessa, e foi aquela discussão que tinha cheio de pastor, cada um dando opinião, já passava da meia-noite, eu pedi a palavra e falei, olha, irmãos, o negócio nosso é estar preparado. Vamos cada um consertar a vida da gente, se arrumar, porque se for de um jeito, for do outro, for de um jeito, for do outro, não vai estar nem nisso aqui. A gente tem que estar preparado. Como é que a gente está preparado para isso, hein, apóstolo? Estar preparado, segundo a palavra de Deus, é estar andando no propósito de Deus, né? E andando, crendo que o Senhor é fiel para nos guardar, para nos proteger, nos amparar, andando em amor. Porque eu digo uma coisa, que hoje nós estamos vendo uma época que existem muitos que estão pregando com a sua boca, mas Deus quer que nós preguemos com a nossa vida. Exatamente. Este preparo é uma coisa cotidiana. Como que está a nossa vida com o nosso irmão da igreja, com o nosso vizinho, com o nosso parente? Que eu uso dizer, o Bispo Arnaldo, Bispo Henrique, que tem muitos irmãos dentro da igreja. Quando o pastor fala assim, nós vamos pregar hoje,
3, 4 quilômetros distante aqui da igreja. Aí eles vão correndo. Mas quando fala em pregar perto da casa dele, às vezes eles não querem, porque lá eles conhecem a vida dele. E nós precisamos de entender que este preparo que é a peça fundamental deste assunto que nós estamos falando aqui. E eu creio que será um dia de surpresa. Porque muitos falam assim, bom, muitas pessoas aí no mundo dizem assim, olha, Jesus quando vier agora, eles vão fazer com ele coisa pior do que fizeram da primeira vez. Eu falei, não, agora não, porque ele não vem como advogado, agora ele vem como juiz, ele vem para julgar. Então, é muito diferente. Então, o preparo, gente, é algo que está inerente na vida de todas as pessoas que conhecem a palavra de Deus. Deus quer que todas as pessoas alcancem a salvação. Igual um dia, pouco tempo agora, uma pessoa chegou perto de mim, bispo, e disse assim, apóstolo, se Deus é tão bom, por que ele fez um inferno para o homem? Meu querido, você está tão desatualizado, tão por fora, porque a Bíblia não diz que Deus fez inferno para o homem. O inferno foi feito para o diabo e seus anjos. O homem que às vezes procura esse caminho pela sua própria vontade, mas a vontade de Deus é que todos se salvem. Então, meu prezado telespectador, quem sabe este assunto está sendo um pouco até confuso para você, mas Deus vai te dar entendimento. Procure uma igreja cristã que prega a palavra mais próxima da sua casa e você vai ter intimidade com esse assunto e você vai estar firmado nesta palavra. E para você, se Jesus voltar daqui um dia, como disse o bispo Arnaldo, ou 300 anos, ou 5 anos, ou 10 anos, não importa. O importante é que você vai dizer, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém. Bem, deixa eu fazer uma pergunta para o bispo Arnaldo. Bispo, apostasia que o senhor falou. Apostasia não é só guerras, terremotos, etc. Apostasia tem a ver com o amor se esfriando no coração das pessoas. Perfeito. E a gente está ouvindo aí umas histórias que antigamente, olha, foge até um pouquinho do padrão humano que até o Senhor Jesus estabeleceu. Porque Jesus uma vez falou para as pessoas, olha, vocês que são maus, sabem fazer coisas boas aos seus filhos, né? E existem pessoas más, a gente escuta história de bandido perigoso que cuida bem dos filhos. E hoje nós estamos vendo gente desprezando, destruindo seus próprios filhos, suas próprias crias. Isso aí, para mim, é o estágio avançado da apostasia. Eu estou errado? Não, bispo Fábio, com certeza. Né? A apostasia significa uma total incredulidade com relação a Deus e ao próprio ser humano. A pessoa viver uma vida achando que ele é o Senhor, que ele vive uma vida achando que ele tem o domínio, como o senhor falou, das vidas que estão ao redor dele, que ele determina quem pode e quem não pode. Acredito que a primeira coisa que você entende que uma pessoa está andando por esse caminho é negar a Deus. Uma pessoa que não tem Deus no seu coração, na verdade... Não tem limites, né? Eu acho que ela é aquilo que aconteceu com Adão e Eva, quando saíram do jardim, sabe? Perderam o direito da vida eterna, da salvação eterna. É uma pessoa que vive na escuridão do pecado. A Bíblia diz que o ímpio é como o mar que lança de si lama e lodo. Então, uma pessoa que está na escuridão do pecado, está obscurecido de entendimento, o senhor já se locomoveu dentro de um quarto que o senhor não conhece, está com a luz apagada? É só tropeço um atrás do outro, é um abismo atrás do outro. Então, nós vemos que a natureza humana sem Deus, sem o temor de Deus, é uma natureza voltada para a corrupção, voltada para o mal, voltada para as maiores atrocidades que um ser humano possa ter. Eu fico imaginando quando o Senhor Jesus encontrou aquele homem que estava possesso de um demônio em Gadara, aquilo ali para mim é um retrato claro de uma pessoa que vive totalmente alheia à vontade de Deus. Está totalmente no controle de Satanás, de todas as suas influências, que levam a pessoa a colocar uma droga na boca de uma criança de 6 anos, de 7 anos, uma bandeira que o senhor tem levantado, que leva um homem adulto
abusar de uma criança de 8 meses. Às vezes do seu próprio filho. Às vezes do seu próprio filho. Né? Então, isso já não é mais ser humano, isso me perdoa, isso é um monstro. Isso é uma pessoa que não tem nem como rotular. Então, isso para mim são indícios da apostasia. A falta de temor de Deus, mas também a falta de princípios, valores que possam reger a uma pessoa conviver no meio de uma sociedade, ou mesmo de entender os valores morais que compõem uma família, até mesmo uma pessoa. Última pergunta. Bispo Henrique, a igreja está preparada para a volta de Jesus? Sim. Antes de responder essa pergunta, a questão da apostasia, a palavra do Senhor diz que por se multiplicar a iniquidade no mundo, o amor de muitos se esfriaria. É importante separar a apostasia, apostatar-se da fé, com se desviar da graça, desviar dos caminhos do Senhor. Nem todos que estão desviados apostataram-se da fé. Apostatar-se da fé, esse espírito da apostasia, ele traz não só a incredulidade ao coração do homem, mas leva o homem até mesmo a negar a existência de Deus, não é? Que é os conceitos humanísticos, onde a pessoa acredita que ela mesma que é o centro do universo, centro de todas as coisas, né? E esquece que ela não pode salvar a si mesma e precisa de um Salvador. Com relação a estar preparado para a volta do Senhor, tem um ditado que diz: para quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Diz que não há outro mediador entre Cristo e Jesus, a não ser, entre Deus e os homens, a não ser Cristo Jesus, não é? Então, está preparado para a volta do Senhor. Eu acredito naquela passagem de Mateus capítulo 25, que fala sobre a parábola das 10 virgens. Eu acredito que nem todos vão estar preparados. Nem todos vão estar preparados. Eu creio que quando nós falamos, estão e outros não. Quando nós falamos de arrebatamento, volto a dizer, para que os ouvintes não confundam uma coisa com a outra. Nós estamos falando aqui da volta do Senhor Jesus, da segunda volta dele. Não é? Que é a vinda dele pisando na terra, que não tem nada a ver com o arrebatamento. Se nós estamos falando, se a igreja está preparada para a volta de Jesus, bom, Mateus 25 diz que tinha as nércias prudentes, as que tinham azeite suficiente e as que não tinham suficiente. Não é? Então eu acredito que nem todas as pessoas vão estar preparadas para esse encontro com o Senhor nos ares, mas eu creio que vai haver mais gente no céu do que no inferno. Porque eu não acredito que Deus vai perder para o diabo. Eu acredito que o inferno vai ser saqueado e o céu vai ser povoado. Tem gente que... Creio nisso de todo o meu coração. Bispo, vou usar uma frase do pastor Silas Malafaia agora. Ele falou uma coisa: tem gente que acha que o Deus vai ganhar do diabo aos 48 do segundo tempo de 1-0. Que gol sofrido, aquele negócio assim, né? Que todo mundo... finalmente o gol... Aí ele fala: não, gente, Deus vai ganhar de goleada. É show. Deus... Aí ele usou até um versículo que a Bíblia fala, em Apocalipse, que Deus dá ordem a um anjo, para ir lá prender o diabo, prender Satanás no lago de fogo. É um anjo. Então Deus só foi fazer assim, ó, desce, resolve esse problema para mim. Não vai nem Deus lá resolver, vai ser um anjo resolver. Então é bom que a pessoa em casa saiba disso. Eu acho que essa partida vai ser um WO. Pois é, né? Goleada. Vocês podem ficar tranquilo, gente. Fica tranquilo isso aí. Esquece, né? Não acha esse negócio que o diabo vai ganhar de Deus. De jeito nenhum. Agora, que vai ter mais gente, Bispo Henrique, Apóstolo Leôncio e Bispo Arnaldo. Vai ter mais gente, não. Vai ter muita gente lá no céu que a gente não esperava encontrar lá. Como vai ter alguns que a gente não vai encontrar, que a gente achava que estava lá dentro. Tem esse negócio também. Existe aí a condição para o encontro com o Senhor, para subir com o Senhor. Existe o fruto do arrependimento e existe os frutos do serviço. O fruto do arrependimento fala do novo nascimento, é o que me credencia, né? É eu estar pronto para o encontro com o Senhor, que diz lá na palavra do Senhor: o que roubava não rouba mais, o que mentia não minta mais, o que prostituía não prostitua mais. Porque às vezes nós também confundimos e achamos que apenas o fato de eu invocar o nome do Senhor será salvo. Então é aí onde a gente tem que olhar o contexto, porque tem um texto na Bíblia que fala: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas vamos ver o contexto. A Bíblia também fala de algumas pessoas que têm certas práticas que não entrará. Então é aí que a gente tem que entender. A pessoa fala assim: mas e como você explica então o texto que diz crê no coração e confessa com a boca a respeito da salvação? Bom, crê no coração, ué. Crê no coração e confessa com a boca a respeito da salvação. Mas existem também
os frutos do arrependimento. É isso que eu não tô basta falando. apenas, como diz o apóstolo Cleôncio, não basta apenas falar, não basta apenas declarar. Tem que ter o fruto do novo nascimento, tem que ter o fruto do arrependimento. Crer no coração. Mudança. O crer no coração significa materializar a fé, né? É o que o apóstolo Tiago fala, a fé sem obra é morta. Ele não está falando só de eventos sociais da igreja, não, irmãos. Ele está falando de colocar em prática o que você acredita, né? Exatamente. Apóstolo, rapidinho que o pessoal já mandou terminar o programa 2 vezes. É só que o objetivo principal da volta de Cristo, fechando aqui, em Mateus 24, diz: reunir os escolhidos dos 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus, para quem é a vida de Cristo, para todos que são nascidos de Deus e se tornaram novas criaturas. Então, meu querido, que você possa se tornar uma nova criatura, e aí você estará aguardando este momento tão importante para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para o seu ministério, para todos aqueles que estão nos assistindo, que são ministros, são pastores. Vamos cuidar enquanto é tempo. Muito obrigado. Ok, apóstolo Cleôncio, obrigado pela participação. Apóstolo Cleôncio Sata, presidente da Comunidade Boas Novas. Bispo Henrique Antônio Filho, vice-presidente da Igreja Luz para os Povos. Obrigado, bispo, pela participação. Eu que agradeço. Bispo Arnaldo Mofardini, bispo da Igreja Fonte da Vida. Obrigado pela participação. Eu que agradeço. Bom, e eu vou ficando por aqui. Espero com toda a minha consciência, com a minha fé, com a minha esperança, que o que esses 3 homens de Deus falaram aqui tenha entrado no teu coração. Porque independente de credo religioso, e aqui não estamos falando de religião, não. Se você acha que está sendo conversado de religião, não está sendo conversado de religião aqui. Independente do credo religioso seu, você esteja preparado com a fé em Cristo, materializado em obras, esteja preparado para que quando Ele vier, ou que você seja arrebatado, você esteja preparado para se encontrar com Ele. Deus abençoe e até amanhã.